passada, eu comecei aqui uma série chamada Uma Fé Inabalável. Isso porque eu creio fortemente que o Espírito Santo de Deus quer nos encorajar quanto a uma vida de fé, quanto ao viver uma vida madura de fé, fé na pessoa de Jesus. E nós vimos aqui na semana passada, juntos, o alerta que Jesus fez aos seus discípulos. Jesus chama os seus discípulos em uma situação, em um momento que eles estavam demonstrando muita preocupação em relação à provisão de pão, mesmo em meio a tantos milagres que Jesus operou no meio deles, e Jesus chama a atenção deles, dizendo: vocês não entenderam ainda, vocês não estão ouvindo, o coração de vocês está endurecido. Jesus chama a atenção daqueles homens, daqueles discípulos, porque Jesus sabia que eles precisavam amadurecer em fé e crer no cuidado de Deus para com a vida deles. Deus é bom, estava cuidando deles o tempo todo, mesmo quando eles não viam, não conseguiam enxergar. E diante de tantos milagres, eu creio que aquele alerta que aqueles discípulos receberam e que nós trabalhamos aqui na semana passada, foi um alerta também para a igreja. Amém? Quantos estavam aqui? Eu tenho certeza que aquilo foi um alerta também para a igreja, para que nós hoje, nós somos os discípulos que precisamos crer, que precisamos ver e viver milagres, viver a vida da fé na pessoa de Jesus Cristo. Aqueles discípulos foram alertados naquele momento de que eles precisavam amadurecer em fé e crer na pessoa de Jesus. Crer no cuidado de Deus. Jesus não é religião, não é um dogma, uma doutrina que se aprende, mas Jesus é uma pessoa. O evangelho não se constitui de religiosidade ou de legalismo, mas de um relacionamento íntimo de filho e pai que a gente precisa ter com Deus através da comunhão que Jesus trouxe para nós. Amém, gente? Você é um filho profundamente amado, e Deus quer que você viva suas experiências, uma vida de relacionamento e de poder com a pessoa do Espírito Santo, com o Senhor Jesus, com o seu Pai. Amém, gente? Eu tenho certeza que aquele alerta que os discípulos receberam ecoa até hoje. E no domingo passado nós trabalhamos esse assunto aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram avivadas em fé, e eu estou profetizando que através dessa série muitas pessoas serão encorajadas em fé para viver uma vida constante de fé na pessoa de Jesus, na palavra de Deus, produzindo milagres no nome de Jesus, para a glória de Deus. Aqueles discípulos estavam em um estado de cegueira espiritual e de incredulidade muito grande, e isso era demonstrado a partir das ações deles. Porque a fé é assim, a fé ela é perceptível. Quando a pessoa tem fé, ela se move em relação àquilo que ela crê. A fé é perceptível, e a falta de fé também é perceptível. Aqueles discípulos estavam nesse momento, naquele momento que nós vimos na semana passada, com um coração incrédulo, com uma cegueira espiritual grande. Jesus precisa chamá-los a atenção. Vocês não conseguem crer, vocês não conseguem enxergar, vocês não conseguem ouvir, compreender e considerar, viverem a vida da fé. E eu tenho certeza que isso está ecoando em nossos corações e para a igreja, porque Deus quer que a gente tenha uma vida superabundante. Deus quer que a gente creia nele, creia em sua palavra e possa desfrutar de uma vida sobrenatural em Cristo Jesus. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão nas igrejas e vão à igreja, entram e saem das igrejas como se estivessem participando de um ritual religioso de costume, mas não creem mais em poder, não creem mais em milagre, não creem mais no sobrenatural de Deus para hoje. Eu quero dizer para você que Ele é o mesmo, a palavra é a mesma, e onde Ele encontrar fé, milagres vão acontecer. Onde Deus encontrar fé, milagres vão acontecer. Ele é o mesmo, e o seu poder continua à disposição da igreja, à disposição de todo aquele que crê. Amém? Quantos creem aqui em Jesus Cristo? Então você pode viver uma vida poderosa. Aqueles discípulos, e nós também, eles precisavam crescer em fé e em uma fé inabalável. Nós precisamos crescer constantemente em fé e uma fé inabalável. Que fé inabalável é essa, pastor? Uma fé que crê no poder de Deus para hoje. Uma fé que crê no poder de Deus agora, para esse momento, para os nossos dias. Agora somos nós, os discípulos, a verem o poder de Deus.
agora somos nós a testemunharmos milagres no nome poderoso de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que certamente a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho de Cristo, a palavra da cruz, a palavra do Evangelho de Cristo é loucura para aqueles que se perdem, para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Paulo disse isso: eu não venho diante de vocês com palavras persuasivas de sabedoria. O meu discurso não se constitui em palavras persuasivas de sabedoria, mas de poder de Deus. Eu quero que você hoje aqui, e desde a semana passada nós estamos falando sobre isso, eu quero que você hoje aqui saia encorajado em fé, para viver uma vida sobrenatural no nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui crendo que Jesus é por você, Ele está com você. Você não precisa ter medo, você não precisa andar sofrendo, cabisbaixo, você não precisa ser tímido na fé. Ele é por você, Ele está com você e nele você pode viver uma vida vitoriosa para a glória de Deus, para a glória de Deus. O Evangelho não é religião, o Evangelho não se constitui de discursos bonitos, o Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus para quê, pastor? Poder de Deus para salvar, poder de Deus para curar, poder de Deus para libertar genuinamente, poder de Deus para transformar a vida do mais vil pecador da água para o vinho. É poder de Deus para prosperar, é poder de Deus para te socorrer onde quer que esteja a sua necessidade. O Evangelho é poder de Deus. Na carta aos Romanos, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu sei que Ele é poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu sei que Ele é poder de Deus e poder para salvar. Amém? Quantos creem no poder do Evangelho de Jesus Cristo? E hoje eu quero trazer para você uma experiência que duas pessoas viveram na palavra, uma experiência de fé inabalável, uma fé imparável, para que você possa ver e através desses exemplos, a igreja, nós juntos aqui hoje possamos aprender o que levou aquelas pessoas a crerem daquele jeito, o que levou aquelas pessoas a viverem uma fé tão produtiva e receberem milagres. A palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 21, que diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Hoje eu quero usar esse texto aqui a partir do versículo 21, e eu vou comentar, à medida que a gente vai lendo os versículos, eu vou comentar e trazer aqui para a igreja ensinos que a gente pode extrair dessa palavra para que a gente possa aprender com essas pessoas. Para que a gente possa extrair preciosidades, tesouros aqui dessas experiências. A Bíblia fala que esse homem, um dos principais da sinagoga, ele é acometido de uma adversidade em sua família, na sua casa. E ele, por ouvir falar de Jesus, ele vai até Jesus. Veja, esse homem era um dos principais da sinagoga. Talvez muito envolvido com religiosidade, com várias experiências que ele passou na sua vida, talvez desacreditado, talvez envolvido numa vida ritualística de religiosidade, mas no momento que ouve falar de Jesus e que encontra Jesus, ele deixa de lado toda essa religiosidade, seu cargo, tudo que ele tinha, para se encontrar com Jesus e pedir socorro a Jesus. Ele se expôs naquele momento, se despiu de tudo que ele tinha para pedir ajuda a Jesus, para clamar por Jesus. Eu quero que você entenda, já desde esse início aqui desse texto, que a fé genuína, ela não provém da religiosidade ou do legalismo, mas de uma crença pura, genuína na pessoa de Jesus. A religiosidade, o legalismo, o ritualismo não pode fazer nada por você, não produz nada. E é esse o risco que muitas pessoas correm nos nossos dias, de entrarem e saírem das igrejas e viverem uma vida muito aquém do que Deus quer que elas vivam, porque ficam imaginando, achando que o Evangelho de Cristo se constitui de um ritual religioso, de ir à igreja, cumprir escala, ir, voltar e simplesmente fazer isso.
talvez até fazer orações repetitivas que não produzem nada. Mas o Evangelho de Cristo não se constitui de religiosidade e legalismo, mas de poder de Deus. Poder para curar, para libertar, poder para alcançar você onde quer que seja a sua necessidade. Aquele homem cheio de religiosidade, ele deixa de lado tudo isso para se encontrar com Jesus. E aí sim, vocês vão ver que ele vai viver um milagre de verdade. A gente precisa se despedir de toda a religiosidade, todo o legalismo para encontrar Jesus e viver experiências reais com a pessoa de Jesus. Você nunca vai nos ver te chamar aqui para participar de uma religião, mas para viver uma vida abundante, superabundante em Jesus Cristo. A genuína fé, ela jamais provém de religiosidade ou de legalismo, mas de um encontro chapado com a pessoa de Jesus. Se você for lembrar na palavra de Deus, Jesus elogiou duas pessoas em relação à fé. Duas pessoas que encontraram Jesus e demonstraram através de suas ações uma fé elogiável, uma fé inabalável. Jesus elogia a fé daquelas pessoas porque ele diz, nem mesmo em Israel eu encontrei fé como esta. Você sabe, não é o assunto de hoje, mas eram dois estrangeiros. Não eram pessoas que faziam parte da religião judaica, não eram religiosos, não conheciam a liturgia da religião, não conheciam os rituais religiosos daquela época, mas apenas se encontraram com Jesus. Eram estrangeiros, não conheciam nada de religião. A mulher cirofenícia e o centurião romano. Estrangeiros, gentios. Não conheciam nada de religião, mas expressaram uma fé elogiável quando ouviram falar de Jesus e quando se encontraram com Jesus. Você sabe por que eles viveram aquilo? Porque a fé não provém de religião. A fé provém de uma crença pura na pessoa de Jesus. A fé provém de ouvir a palavra, e a palavra de Jesus. Continuando a leitura do texto, no versículo 23, a palavra de Deus diz assim, e insistentemente lhe suplicou. Jairo, que chegara a Jesus, insistentemente suplicou a ele, minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Essa era a fé que ele tinha no coração. Jesus vem, impõe as mãos sobre minha filha, e eu tenho certeza que ela viverá. E diante desse pedido, a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Versículo 24 diz, Jesus foi com ele. Mas aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E eu quero chamar a sua atenção agora, parar um pouco aqui para dizer para você, Jairo chega a Jesus, faz o seu pedido, a sua súplica, Jesus diz, eu vou atender você. E a Bíblia diz que Jesus passa a ir com ele, eu vou com você, para acudi-lo, para socorrê-lo. Quando você vai a Jesus, deposita a sua fé, a sua confiança nele, acredite, ele é por você, ele está com você para te socorrer, onde quer que você estiver, no que for que você precise, Jesus está com você, ele é por você, ele trabalha por você e ele trabalha em você. No processo, a gente também precisa ser trabalhado. Jesus quer trabalhar em nós. Amém, gente? E você pode perceber que a adversidade se levanta. O problema se levanta. A aflição se levanta. Naquele dia, a adversidade se levantou na vida daquele homem. O problema se levantou. A oposição se levantou. O problema se levantou. E a segunda coisa que eu quero dizer para você firmemente nessa noite é que viver pela fé não significa dizer que não teremos dificuldades ou oposições. Você sabia disso? Não sei se alguém te enganou em algum lugar ou em algum momento dizendo que se você recebesse Jesus, você ia viver tudo de bom e nada de ruim iria te acontecer, você não ia ter nenhuma luta, aflição ou oposição. O que a palavra diz, o próprio Jesus disse, é que nesse mundo nós sofreremos aflições. Viver pela fé não significa dizer que nós não teremos dificuldades ou oposições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, vocês terão aflições, problemas, lutas se levantarão, oposições, adversidades, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E você sabe, Jesus venceu o mundo, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo e todo o inferno. Jesus venceu tudo e todos, ele é digno, ele tem toda a autoridade. E onde que eu entro nessa história aí, pastor? Eu já entendi, Jesus venceu o mundo. A Bíblia diz que nós estamos nele.
Amém? Quantos estão aqui em Jesus Cristo? Então você pode descansar na pessoa de Jesus, porque você está em Jesus, Jesus está em você e Ele é suficientemente poderoso para te salvar, Ele é poderoso para cuidar de você, Ele venceu o mundo. A gente pode ter ânimo, porque a gente sabe que Jesus está do nosso lado. Aquele homem vai até Jesus, a adversidade, o problema se levantou, mas ele foi a pessoa certa. Ele não buscou no ritualismo religioso, ele não buscou na tradição dos homens, mas ele foi até a pessoa de Jesus e Jesus o socorreu. No meio termo, enquanto eles estavam indo até a casa de Jairo, uma mulher interrompe Jesus para viver também a história de fé dela. E aqui eu quero interromper com você um pouco a história de Jairo para contar, segundo descorre o texto, a história dessa mulher que precisava naquele momento também ter um encontro com Jesus e viver a sua história de fé inabalável. Pensa comigo. Jesus estava indo com Jairo, a multidão estava ali acompanhando ele naquele trajeto e uma mulher, diz a Bíblia, uma mulher interrompe aquele acontecimento. Uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. E o versículo 26, continuando com você o texto, diz o seguinte: e muito padecera, essa mulher muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. 12 anos sofrendo, diversos médicos, muito dinheiro gasto, e de nada aproveitava, diz a Bíblia, ela só ia de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus. Você pode dizer comigo, tendo ouvido a fama de Jesus. Vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, essa mulher se move em fé para tocar em Jesus, mesmo diante de tantas barreiras que estavam ali diante dela. Uma mulher que estava sofrendo com uma hemorragia há 12 anos. Muitos médicos, muito dinheiro, mas ouviu falar da fama de Jesus. A genuína fé provém de ouvir a palavra de Jesus Cristo. A genuína fé vem de ouvir Jesus Cristo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo Jesus. Você consegue ver quantas oposições se levantaram diante da fé dessa mulher? Primeiro, uma multidão enorme atrapalhava, era uma barreira para que ela chegasse próximo de Jesus. E isso parou ela? Eu pergunto, isso parou ela? A fé inabalável é uma fé imparável. A fé inabalável é imparável. A gente sabe que a vida da fé, na vida da fé, nós vamos ter problemas, dificuldades, lutas, oposições, mas a fé inabalável é imparável. A multidão era grande, todo mundo apertando Jesus e ficava difícil dela chegar, mas a multidão não parou ela. Agora eu quero falar para você de uma barreira que estava ali, que era ainda muito acima, muito maior do que aquela multidão. A lei dizia que aquela mulher era impura e que ela não poderia tocar em ninguém, porque se ela tocasse em alguém naquela condição, aquela pessoa inclusive ficava impura. E você vê que ela toca na orla do vestido de Jesus, das vestes de Jesus, porque ela pensava, eu não quero contaminar Jesus. E ali estavam os religiosos daquela época querendo tirar ela daquela situação, arrancar ela do meio do povo, porque ela, pela lei, precisava estar isolada. A multidão era uma barreira para ela, as pessoas rindo dela era uma barreira para ela, as pessoas querendo tirar ela dali outra barreira, outro obstáculo para aquela mulher. Mas o maior obstáculo, a maior barreira era a lei, a religiosidade, o legalismo. Mas isso parou ela? Eu pergunto para você, isso parou ela? Ela ouviu falar de Jesus e creu em seu coração. Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Uma fé inabalável é uma fé imparável. Quantas vezes nós estamos hoje vivendo situações parecidas de problemas sérios, problemas difíceis, e a gente vem à igreja, recebe uma palavra de fé e nós saímos da igreja encorajados.
Mas na segunda-feira a gente recebe uma palavra de um obstáculo, uma barreira. A gente se depara com uma barreira, com um problema. E quantos na primeira barreira já olham para trás e voltam? Eu estava bem encorajado na igreja, mas agora eu percebo que não é tão assim como eu achava. Quantas vezes nós estamos tímidos? Jesus olhou para os discípulos e disse: por que vocês são tímidos? Por que vocês estão tímidos, mesmo diante de tantos milagres e provas do poder do Evangelho de Jesus Cristo? Por que vocês são tímidos? O diabo tira a paz, traz doenças, acaba muitas vezes com a vida de uma família. E a gente está tímido, não consegue crer na palavra e no poder do Evangelho de Cristo para dizer ao diabo saia, para dizer à doença saia, para dizer ao problema, olha, em nome de Jesus saia. A gente está tímido. E esse alerta Jesus vem fazendo aos discípulos, e esse alerta é para nós. Quantos discípulos de Jesus eu posso ver aqui? Nada parou aquela mulher. Nessa série nós estamos falando sobre uma fé inabalável. É triste quando a gente conversa com diversas pessoas e muitas vezes a gente vê, eles estão tão próximos. Eles estão tão próximos. Mas se deixam abater pelas barreiras, pelas dificuldades, pelos problemas. Escute aqui, a vida pela fé não é a mais confortável. Sabia disso? A vida pela fé não é a mais confortável. Ela enfrenta obstáculos, barreiras e grandes desafios. Por que eu digo que não é a mais confortável? Sabe por quê? Porque o mais confortável é você dizer assim, quer saber? Não vou me posicionar, não vou lutar, não vou me desgastar com isso não. Eu vou... Cara, deixa a vida levar aí, eu vou me conformar com isso. Tá todo mundo se arrebentando mesmo? Tá todo mundo vivendo essa vida miserável? Eu vou me acomodar. A vida da fé não é a mais confortável. O mais confortável é você aceitar a situação e ir levando com a barriga, empurrando com a barriga. A vida da fé não é a mais confortável. Ela vai enfrentar obstáculos, barreiras e desafios. Mas sabe por que ela não é a mais confortável? Porque a vida da fé exige um posicionamento. Não. Eu sei quem eu sou em Jesus. Eu sei o que a palavra diz sobre mim. Eu sei o que a palavra diz sobre isso. Eu sei. Eu não vou aceitar. Eu vou me levantar, eu vou me posicionar e dizer: Pai, eu creio no teu poder. Eu creio na tua palavra. Eu creio numa vida abundante em Cristo Jesus. Eu creio que eu fui genuinamente liberto em Cristo Jesus. O maligno não pode me tocar, diz a Bíblia. Vocês são filhos de Deus e o maligno não toca em vocês. Você entendeu porque a vida de fé não é a mais confortável? Porque exige da gente uma posição. Não, eu não vou me acovardar, eu não vou me acomodar e deixar a vida levar. Não, eu vou me posicionar. Eu vou me erguer contra essa situação e crer na palavra. Aquela mulher tinha tudo para voltar. Essa mulher aqui tinha tudo para parar, tinha tudo para voltar. Inclusive uma barreira muito grande que era a lei, que ordenava que ela não estivesse ali. E tinha gente ali para arrancar ela dali, para tirar ela dali. Religiosos que estavam ali prontos para arrancar ela dali. Mas nada parou aquela mulher. Pastor, eu tenho fé, eu acredito, mas por que eu não tenho vivido? Sabe por quê? Porque a fé, ela vem sempre acompanhada de ações correspondentes. Quando a gente tem fé na palavra, fé no que Deus diz sobre nós, a gente age de forma correspondente àquilo. Ela tinha tanta fé que nada parou ela. Ela agiu de forma correspondente até chegar no objetivo de tocar nas vestes de Jesus. E a Bíblia fala que ela sente imediatamente a cura. E Jesus disse: eu percebi que saiu o poder de mim. Ela agiu. Ela foi contra tudo e tocou Jesus. A fé inabalável é sempre acompanhada de ações correspondentes. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Muitas pessoas usam esse versículo errado, levando essa palavra obras aí, esse versículo, a fé sem obras é morta, para o campo, para o contexto da salvação. Não tem a ver nada com salvação esse versículo. Você já sabe que a salvação não é por obras, é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E ponto. A salvação é 100% pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Dependa 100% de Jesus. Mas o texto diz que a fé sem obras, sem ação correspondente, ela é morta. Vou dar um exemplo prático para você. 2 agricultores estavam passando por um momento, um período terrível de seca, e não estavam conseguindo colher mais.
E eles oraram a Deus por chuva para os seus campos. E um deles foi aos campos e começou a arar o campo. Começou a arar, preparar o campo, colocar a semente, tudo o que precisava. Porque ele estava orando pelo quê, gente? O outro não, permaneceu só orando e dizendo, eu creio. A chuva veio porque Deus é bom, Ele ouve a oração e Ele atende a oração. A chuva veio, eu pergunto para você, quem recebeu? Qual dos dois recebeu o milagre? O primeiro, que disse ter fé e agiu em cima daquela fé, foi lá e arou os campos. O outro que disse que tinha fé, mas não agiu. Você entende que a fé sem a obra, a fé sem a ação correspondente é morta. Quer que fique mais claro ainda, pastor? Eu tenho certeza em meu coração a vocação de pregar para multidões. Deus está me chamando como missionário e Ele vai me levar para as nações para pregar. Eu tenho convicção, eu tenho certeza disso. Que bom, que legal, isso é um chamado tremendo e maravilhoso. E o que você está fazendo já? Já está estudando inglês, francês? Já está estudando o idioma das nações que você crê que Deus vai te levar? Você já tirou o teu passaporte? Aquele que tem convicção e tem fé nisso, ele ele tem tanta convicção e certeza de que Deus vai fazer que ele age em cima disso. Ele já começa a estudar o idioma, ele já tira o passaporte, ele está arando os campos. Você entende que isso é ação correspondente à fé? O que acontece é que muitas vezes a gente diz ter fé, a gente lê a palavra, a gente vai à igreja, sai encorajado, até se emociona e chora. Eu tenho fé! Mas no primeiro obstáculo a gente para e não age de forma correspondente a essa fé. A fé inabalável é imparável. Eu estou aqui dizendo para vocês algo que também me desafia. A fé inabalável é imparável. Veja o que movia essa mulher. O versículo 28 diz, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou, se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada daquele flagelo. Ela dizia em seu coração, eu sei que eu vou ser curada. Rompe a barreira da multidão, rompe a barreira da religiosidade, rompe a barreira da lei. E recebe o seu milagre e sai dali com o fruto de uma fé produtiva. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Gente, eu pergunto para vocês, que toque é esse que extrai poder de Jesus? Eu pergunto para vocês. Ora, pensa comigo aqui um pouco. A multidão apertava ele, certo? Vocês têm noção aí de quantas pessoas conseguiram tocar Jesus? Centenas. Você tem noção de quantas pessoas que conseguiram tocar Jesus? Centenas de pessoas conseguiu chegar perto dele e tocar nele. Mas que toque é esse que extrai virtude, que extrai poder de Jesus? Alguém pode me dizer? É o toque de uma fé inabalável. É isso mesmo, pastor? Extrair de Jesus? Eu posso extrair de Jesus? Escute, ele é uma fonte inesgotável de bênção e de poder. Você pode extrair dele. E tem mais, vou te dar uma notícia aqui, quanto mais você extrai de Jesus, mais ele tem para dar, ele não seca nunca. Pode extrair dele. Que fé é essa? Muita gente tocando, mas uma tocou e extraiu o poder dele. É o toque da fé inabalável. É o toque da fé de quem não para diante da barreira, diante da notícia ruim, diante do problema, de quem não para. O evangelho é poder de Deus na vida daquele que crê. E a fé é o toque que extrai esse poder de Jesus. Ele é uma fonte inesgotável. Continue a extrair dele. Continue a receber dele. Receba dele. Receba de Jesus. 32 diz assim, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. A tua fé salvou você. Vai-te em paz e fica livre
desse mal. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para mais uma coisa. Vocês perceberam que Jesus nem orou por ela? Quem percebeu isso aí? Jesus não orou por ela. Pastor, agora eu estou entendendo. Eu achava que na hora que eu estivesse na igreja, só se o pastor colocasse a mão sobre mim, e na hora que ele colocasse a mão, ele faz aquela força ainda para eu cair para trás, porque tem um monte que faz assim, e na hora ele sapateia e grita, e eu só achava que é nessa hora que eu ia conseguir receber o poder. Jesus nem orou por ela. Ela extraiu o poder e virtude de Jesus com a fé dela. Com a fé dela. Com a fé que ela tinha. E Jesus deixou isso claro. Jesus deixou isso claro, diz a Bíblia. Filha, foi sua fé que salvou você. Escute aqui, a fé vai sempre te salvar. A fé na palavra, a fé na pessoa de Jesus. A fé vai sempre salvar você. A fé vai sempre salvar você. Uma fé imparável, uma fé inabalável. Olha o tanto de barreiras, olha o tanto de problema que ela enfrentou e nada parou aquela mulher. A fé dela foi imparável, inabalável. A fé dela trouxe salvação para ela, trouxe cura para ela. A fé vai sempre salvar você. A fé inabalável transpõe barreiras, transpõe tradições, paradigmas e toda a oposição. Ela é imparável. Ela é imparável. Ela é imparável. E eu quero que você perceba uma coisa. Ninguém estava conduzindo ela a fazer, faz isso, faz aquilo outro. Você percebe que é algo que brotou de dentro dela. A fé genuína é isso. Eu não posso dizer para você faça isso. Pastor, o que é que eu faço? Eu não posso dizer para você faça isso, faça aquilo outro. Eu posso te aconselhar pela palavra, orar com você. Mas a fé genuína você precisa ter na pessoa de Jesus, não em mim. Eu não posso fazer nada por você, mas Jesus pode. Pastor, você está falando aí, mas você não sabe, a situação que eu estou vivendo é muito difícil. A situação que eu estou vivendo é complicada, é na verdade impossível. É impossível, eu sei, a gente não nega a realidade. É impossível, mas Deus pode. É impossível, mas Deus pode. Quantos creem nisso aqui? É impossível, mas Ele pode. É impossível, mas Deus pode. Meu filho, pastor, está perdido. É impossível, mas Deus pode. É uma doença incurável, é impossível, pastor, mas Deus pode. A minha empresa está falindo, eu estou completamente falido. É impossível, mas Deus pode. A minha família é desestruturada, casamento acabado, é impossível, mas Deus pode. Mas Deus pode. A fé imparável vai até o fim. Ninguém para ela. A fé inabalável crer somente. Sabe o que a Bíblia diz? Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. E eu quero liberar aqui um outro versículo que eu tenho certeza que vai te encorajar em fé. A Bíblia diz o seguinte: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E tem mais, uma pergunta que a Bíblia diz, que a Bíblia faz: há, por acaso, algo demasiadamente difícil para o nosso Deus? Há algo demasiadamente difícil para o nosso Deus? A fé é inabalável quando coloca o problema na perspectiva do Deus que você tem e que você crê. A fé inabalável sabe que o que está com a gente é muito maior. O que está com a gente, o que está com você é bem maior, é muito maior. Amém? A Bíblia também diz, eu amo esse versículo, a Bíblia também diz o seguinte: Jesus disse isso: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Não tem limite para a fé em Cristo Jesus.